Olá, é um prazer estar com vocês novamente a partir da sexta-feira à noite, às 19 horas, com mais um estudo liberado, então sempre sextas-feiras, às 19 horas, dali por diante, mais um estudo sobre o Evangelho de Marcos. Esse Evangelho pelo qual nas últimas semanas nós estamos viajando, tendo cada vez mais apreço por essa palavra maravilhosa, registrada por Marcos e inspirada pelo Espírito Santo. Eu convido vocês para a meditação de hoje, de Marcos capítulo 10, versículos 1 a 16, considerações sobre a família cristã, considerações sobre o matrimônio, especialmente sobre a possibilidade, a eventualidade de um divórcio, e na sequência Jesus também fala sobre as crianças, citando elas como exemplo de confiança, exemplo de fé. Casamento, pais, filhos, pensamos logo nessas entidades, nessas pessoas, quando nós falamos em família, sobretudo quando nós entendemos a família como um projeto de Deus. Quando Deus uniu Adão e Eva e ordenou que eles tivessem filhos, então ali nós temos o princípio do casamento. Foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Mas devo dizer que hoje em dia a família está sendo muito atacada, muito massacrada, né? De todas as formas, das mais diversas pessoas, os mais diversos tipos de mensagens, sobretudo na mídia, né? Tudo atenta contra as crianças, contra a família. Atenta-se contra o casamento, que foi instituído por Deus entre um homem e uma mulher, ou vice-versa, a mulher e um homem, cada qual a sua mulher, cada qual o seu homem, não outros mais, também as formas diferentes que até a lei civil sanciona, mas que não são da vontade de Deus, né? Não são ordens divinas. Tá? Então, como cristãos, nós nos sujeitamos à lei civil até onde a nossa consciência permitir. Mas naquilo que nós, como cristãos, entendemos como errado, é aquilo que nós procuramos não praticar, né? Então, casamento, entenda-se, entre um homem e uma mulher. E também se atenta contra os filhos, mas em duas questões bem básicas e principais. A primeira é a questão do aborto, onde se leva em conta a saúde, a vontade, o corpo da mãe, o que é importante, muito importante por sinal, a mulher deve ser respeitada, mas esquece-se o respeito para com o novo ser que está dentro do ventre materno, desde a concepção. Então, o aborto, partindo só de uma vontade, né? É claro que isso não é da vontade de Deus, porque a concepção ela é divina, é assim que Deus cria o ser humano. Então, tanto na questão do casamento, quanto na questão dos filhos, há muita coisa que atenta contra isso. Também, eu falei do aborto, dos filhos, né? Mas em vindo ao mundo, também as crianças pequenas têm hoje a tal da ideologia de gênero, que está tomando cada vez mais forma, tem cada vez mais defensores. Então, a criança que decida um dia o que ela quer ser na vida, o que ela vai ser. Deus cria homem e mulher. Agora, o que tentam nos impingir, sobretudo a nós cristãos, que a gente aceite todas as formas que a sabedoria ou a cabeça humana inventa de relacionamentos, né? Mas nós, como cristãos, também não compactuamos com isso, nós não concordamos com isso e procuramos criar os nossos filhos, meninos e meninas, como Deus os fez, como Deus nos confiou, nos entregou. E nós temos amparo, inclusive legal, no sentido de que ninguém pode violar as nossas consciências. Se outras pessoas pensam e agem diferente, sobretudo não cristãos,
Olha, nós confessamos como nós cremos e como nós agimos. Nós não condenamos, mas aconselhamos. Nós procuramos viver em paz, procuramos seguir os parâmetros divinos. Pois bem, depois dessas considerações gerais, convido-os a entrarmos no texto de hoje, que é Marcos capítulo 10, versículos 1 a 16. Nos versículos 1 a 12, nós temos a questão que trouxeram para Jesus sobre o divórcio, e nos versículos 13 a 16 também trouxeram crianças a Jesus e o que aconteceu ali. Bem, a ocasião em que no momento Jesus se depara com essa situação e dá um ensinamento, isso está nos 2 primeiros versículos de Marcos 10. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. A parte da Judéia perto do Mar Morto, mas do outro lado, quem olha de Jerusalém para o Rio Jordão, então a leste do outro lado do Rio Jordão. Uma grande multidão se juntou outra vez em volta dele e ensinava a todos como era o seu costume. Vejam que coisa maravilhosa. Muitas vezes se diz que multidões procuravam Jesus para ouvi-lo, né? E ele ensinava a todos como era o seu costume. Já várias vezes nós dissemos que Jesus, para provar sua divindade, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e por compaixão das pessoas, ele as ajudava. Ele multiplicou pães em 2 grandes ocasiões para milhares de pessoas. Ele curou muitos doentes. Tá? Ele expulsou o demônio de muitas pessoas, ou demônios. Mas tudo isso para provar que ele tinha autoridade vinda de Deus, e a autoridade principal dele é perdoar pecados e nos dar a vida eterna, que ele conquistou para nós ao morrer na cruz do Calvário. Ele ensinava às multidões, atividade própria dele, tanto é que ele era chamado de Rabi, ou mestre, né? Professor. A atividade própria dele era o ensino, e ele ensinava as multidões. Ensinava o quê? As coisas concernentes ao reino de Deus. Basicamente, ele ensinava que a natureza humana é má, nós somos maus por natureza, que precisamos de arrependimento e precisamos encontrar nele o Messias, o Salvador, porque é isso que dá vida eterna. Claro que isso fazia parte do ensino indiretamente e diretamente quando Jesus falava. Mas ele tinha muitos inimigos, e um grupo como tal, organizado, no meio do qual havia exceções, mas um grupo que era volta e meia contra ele eram os fariseus. Um dos grupos, uma seita religiosa dentre os judeus, eles eram muito fervorosos, quase que fanáticos, seguidores da lei, mas seguidores na lei exteriormente. Eles eram hipócritas, eles eram gananciosos, e Jesus acusa eles muitas vezes dessas coisas. Eles, querendo conseguir uma prova contra Jesus, diz o nosso texto de hoje, eles chegaram para Jesus com a seguinte questão: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a esposa embora? E Jesus respondeu com outra pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. De fato, isso estava no Antigo Testamento como uma sanção divina, melhor, uma permissão divina. Por quê? Jesus diz assim, é uma citação, o divórcio é uma citação de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e seguintes, aborda essa questão. Diz Jesus: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. O que é a dureza do coração? Dureza do coração é a maldade inata.
É o pecado que acompanha todas as pessoas. Nós já nascemos pecadores. No batismo, tivemos a culpa do pecado original perdoada. Jesus veio morar em nosso coração. O Espírito Santo veio habitar em nós, nos ajuda em todas as coisas. Mas nós, por fraqueza, ainda somos pecadores, ainda pecamos por fraqueza, né? Então, essa é a dureza do coração. O coração humano é duro. Daí diz que isso é uma permissão divina por causa da dureza do coração, que Moisés permitia lavrar ou escrever uma carta de divórcio. Um homem que não gostava de uma mulher podia mandá-la embora. Em Mateus, quando ele relata esse mesmo assunto, ele diz que quem repudiar sua mulher, a não ser por adultério, motivado por adultério, ele comete adultério contra ela. E quem casar com a divorciada, comete adultério contra sua mulher também, né? Então, Jesus entende assim, ele coloca as coisas assim. Só por causa da dureza do coração, por causa do pecado, para as pessoas, para não se matar, por assim dizer, né? Para evitar o mal maior, então dos males o menor. Em amor, Deus condescendeu, Deus permitiu que Moisés, na lei de Moisés, constasse a possibilidade, não a regra de divórcio. Mas daí Jesus aproveita e dá um ensino sobre a intenção original de Deus que não foi derrubada sobre o casamento. Diz Jesus, então Marcos 10, versículos 6 a 9. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, Jesus acrescenta que ninguém separe o que Deus uniu. Este é o parâmetro divino para o casamento, ele é para toda a vida, até que a morte os separe. No princípio, Deus os criou homem e mulher, criou Adão e Eva, Deus os uniu, né? E daí diz o texto sagrado, tá? Jesus cita Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse é o tripé fundamental do casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher ou ao seu homem e se tornam os dois uma só carne, uma só pessoa, uma nova entidade. E essa entidade é do agrado de Deus, ela tem a bênção de Deus. E lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz que digno de honra entre todos os estados, modos de vida, seja o matrimônio, bem como o leito ou a cama, sem mácula, sem mancha, sem traição. É assim que Deus quer que o matrimônio seja levado, seja vivido, né? Jesus diz que Moisés permitiu carta de divórcio, é uma exceção, mas a regra é: casamento é um homem e uma mulher, se tornam uma só carne, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Uma vez os saduceus perguntaram a Jesus sobre como é que será depois da ressurreição, se uma mulher teve vários maridos, um morria, casou de novo, morreu o outro, casou de novo, no céu. Daí Jesus disse: vocês desconhecem as Escrituras? Neste caso, no céu, serão semelhantes, não iguais, semelhantes aos anjos que não casam nem se dão em casamento. O casamento é para toda a vida, e como Martinho Lutero entendia que, como ele acaba com a morte, quem legisla ele é a autoridade civil, a igreja abençoa o casamento. E nós concordamos com as uniões da autoridade civil à medida em que elas não batem de frente, que não confrontam a palavra de Deus, né? Essas uniões que não confrontam a palavra de Deus é que nós abençoamos quando as pessoas procuram a igreja para receber a bênção matrimonial.
Depois disso, eles foram para casa, diz que em casa os discípulos acharam duras as palavras de Jesus, até que a morte e tal. Eles interrogaram para ele sobre mais detalhes. Aí Jesus diz: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Como eu já disse antes, em Mateus tem um adendo aqui: a não ser por relações sexuais ilícitas, por causa de traição, daí seria uma separação por justa causa. Até aqui as considerações sobre o matrimônio. Na sequência, parece ser até uma venda casada, né, um pacote, se fala de crianças. Diz que depois disso, Marcos 10, versículo 13, depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam essas pessoas. As crianças, elas eram muitas vezes desprezadas, assim como os gentios, os não-judeus eram desprezados, como as mulheres muitas vezes eram desprezadas. O cristianismo que dá o verdadeiro valor a todas as pessoas. Todos são criação de Deus, todos merecem respeito, todos são iguais diante de Deus, né, em valor. Todos têm uma dupla dignidade, todos foram criados por Deus e Jesus morreu por todas as pessoas. Claro que isso só vale a quem crê, para quem crê em Cristo, né? Mas Jesus derramou seu sangue por todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, tudo igual. Então trouxeram crianças para que Jesus as abençoasse e os discípulos, meio cabeça duras, não gostaram da algazarra, repreenderam esses pais. Aí Jesus repreende, fica irado com os discípulos nesse momento. Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Jesus não está dizendo que a gente tem que se transformar em criança, se tornar infantil, viver uma infantilidade. É como as crianças, é uma comparação. E qual é o ponto de comparação? As crianças tendem a acreditar, sem duvidar, no que os adultos dizem, sobretudo no que os seus pais dizem. O que o pai diz é a lei. O que a mãe diz é a lei para uma criança pequena. Assim como uma criança acredita nos seus pais sem duvidar, assim vocês devem crer em Deus e crer em mim, diz Jesus, né? Vocês devem crer, acreditar que eu vim do Pai, eu vim para ser o Salvador de vocês. Recebe o reino de Deus, a vida eterna, quem assim crê, né? Esse é o fim último. O fim último de Jesus aqui na Terra não é nos ensinar como viver. Ele ensina como viver, mas o principal é ele nos ensina o caminho da vida eterna. Aliás, ele mesmo é o caminho, como ele diz, está em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No texto aqui, Marcos 10, versículo 15 e 16, o final do nosso texto, eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus, então, como uma criança, crendo sem duvidar, não entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Queridas irmãs e irmãos que me acompanharam até aqui, né? Jesus abençoa o matrimônio, Jesus abençoa as crianças. Onde a gente convida Jesus para entrar no lar, nos corações, ali Jesus quer estar presente com a sua, sempre abençoando, e mais do que isso, Ele quer dar a felicidade eterna, a vida eterna para todos. Algumas considerações finais que eu anotei, né, sobre essas passagens. Os parâmetros de Deus para o casamento e a criação e educação de filhos, eles não mudam, mesmo que a lei civil mude. Mesmo que a lei civil mude, nós, como cristãos, pedimos a Deus que Ele nos oriente para ficarmos, então, nos seus parâmetros.
porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens, também nessa questão. Para nós cristãos, o ensino sobre o casamento é que ele é entre um homem e uma mulher por toda a vida, até que a morte os separe. Mas a vida continua na eternidade e o mais importante é nós não perdermos a vida eterna, encontrarmos tanto homens quanto mulheres, quanto as crianças em Jesus, o Salvador de nossas vidas. Importa estarmos na fé em Jesus e, consequentemente, vivermos em amor ao próximo, a começar por nossos relacionamentos dentro da família cristã. Deus Espírito Santo nos oriente, ilumine e abençoe nesse sentido. Amém. Obrigado por terem estado comigo até aqui. Então fica o convite para sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas, estarmos comigo nessas meditações na sequência do Evangelho de Marcos. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por mais este duplo ensino sobre o matrimônio e também que tu amas todas as pessoas, assim como amas também as crianças. Todos precisam de ti como Salvador. Se tu, nosso Salvador pessoal, fica conosco, nos abençoando com teu Santo Espírito. Em teu nome, Jesus. Amém.